Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje falaremos dos operadores aritméticos no Excel. Então temos aqui essa tabela dos operadores em que temos aqui o mais que realiza a adição, que temos aqui um exemplo que é faz a soma ou a adição entre valores existentes na célula, nas células, seja a 1 mais o valor existente na célula B1 e no final reflete o resultado da adição entre dois ou mais números definidos. De seguida temos o menos, que realiza a subtração e também subtrai valores entre diferentes células. Eh, eh, a seguir temos a barra, não é? Esta barra que realiza a divisão e também que divide os valores existentes em várias células ou em diferentes células. A seguir temos o asterisco, que realiza a multiplicação, que também multiplica valores existentes em duas ou mais células. De seguida temos aqui o percentual, né? É o sinal de percentagem que realiza o percentual, não é? E como exemplo temos a retirada de 20% de um determinado número, ou seja, de 20% de um valor existente em uma célula. E no final temos este sinal do acento circunflexo que realiza a exponenciação e como exemplo temos, por exemplo, temos o valor existente na célula o A1 elevado a 3. Então, para poder entender melhor, para poder vos fazer perceber melhor como funcionam esses operadores aritméticos, eu trago um exemplo onde mostrarei passo a passo de como realizar cada um destes sinais em cada um destes operadores aritméticos ou como eh, utilizar estes operadores aritméticos no Excel. Importa referir que para toda função existente no Excel, usa operadores aritméticos para serem criados. Por exemplo, temos operadores aritméticos, ou quis dizer operadores de cálculo, seja operadores aritméticos, operadores lógicos, os operadores de concatenação, entre outros operadores que o Excel usa ou que é possível usar no Excel para poder criar uma determinada função. Então, vamos para o exemplo a seguir, onde mostrarei o passo a passo de como usar os operadores aritméticos. Então, o primeiro operador aritmético, aqui temos aqui a nossa tabela, e temos aqui o número de ordem, nome, e temos aqui o estoque, né, de um determinado produto, e temos aqui o valor, as vendas realizadas do mesmo produto. Então, como o primeiro operador aritmético é o mais, que vamos aqui fazer uma demonstração de como se faz este cálculo. Então, eh, como tenho dito, para qualquer fórmula a ser realizada no Excel, primeiro inicia-se com igual. Então, também nós vamos colocar o igual e de seguida vamos fazer a soma do estoque, né? Já tenho aqui o igual, de seguida vou selecionar a célula correspondente ao estoque, neste caso temos aqui o 11 e de seguida coloco o operador aritmético que é o mais e seleciono o valor seguinte, faço o enter, então já tenho aqui a soma destes dois valores, então significa que 7 mais 11 mais 7 é igual a 18. Então já tenho aqui na primeira célula calculada, eu simplesmente vou de seguida arrastar para fazer o cálculo automático das restantes. Então já tenho aqui a minha soma de todos os produtos, né? A soma entre o estoque e as vendas de todos os produtos que eu tenho aqui na minha tabela. De seguida, vou usar o segundo operador aritmético que é o menos, também vou começar com igual e aqui é para fazer a soma, a subtração entre o número de vendas menos o estoque. Então, de seguida, faço um enter e tenho aqui 7 menos 11 é igual a menos 4. Também já tenho e vou arrastar aqui para poder ter resultados da subtração de outros elementos. Agora vamos usar o
asterisco, que realiza a multiplicação. Então, eu vou realizar a multiplicação entre as vendas e o estoque. Também começamos com igual o número de vendas, de seguida asterisco, que é o vezes o número de estoque. Então, significa que 7 vezes 11 é igual a 77. E também eu vou arrastar para as células subsequentes. De seguida, temos aqui o operador de exponenciação, não é? Sim, exponenciação, e é para poder realizar o número de vendas elevado a 3. Então, eu também de seguida vou começar com igual número de vendas, vou fazer um clique e de seguida vou colocar o acento circunflexo, que é o elevado a 3. Então, faço o Enter, significa que 7 elevado a 3 é igual a 343. Também já tenho aqui o resultado da primeira célula, as restantes simplesmente vou arrastar. Então, já tenho aqui valores de todos os resultados. De seguida temos aqui o operador, né? Bara, que então aqui o exercício é para podermos fazer a divisão entre o número de vendas pela soma, ou dividido pela soma entre o estoque mais as vendas. Eu também eu vou realizar, eu vou colocar isso em prática, que acaba sendo igual ao número de vendas. Vou colocar o sinal de divisão, abrir parênteses, como dita a regra da matemática. Para eu poder ter um denominador a somar com o número, tenho que primeiro abrir parênteses. Vou selecionar o estoque, né, conforme a orientação, e vou adicionar pelo número de vendas. Faço um clique, fecho parênteses e enter. Então significa que se eu faço a soma, não é? Ou faço a divisão, se eu faço a divisão entre o número de vendas dividido pela soma entre o estoque e o valor de vendas, nós temos aqui 0,3888. Como parcela para este vídeo, eu vou vos demonstrar como fazer o arredondamento deste valor. Então já temos aqui o valor, selecionamos na célula, clicamos na guia base e temos aqui, né, nas opções de números, na opção de número, nós temos aqui várias opções. Então temos aqui diminuir casas decimais, né? Faço um clique, né? Faço clique até eu ver, eu neste caso pretendo que o meu resultado traga com duas casas decimais. Então já tenho aqui e de seguida posso arrastar, não é? Para as células subsequentes para também ter resultados de outros elementos. Agora, aqui é uma dica. Eu até podia não usar, né, esta fórmula como veja aqui, que é o valor de vendas dividir pela soma de o estoque mais a, o valor de vendas. Eu simplesmente podia dizer, né, como já tenho aqui a soma de vendas, simplesmente eu podia dizer o seguinte, vou apagar aqui só para vos fazer perceber melhor. Vou fazer o seguinte, apago aqui a minha fórmula, começo já com igual, então tenho o número de vendas e coloco o sinal de divisão e simplesmente vou pegar aqui o número, vou fazer dividido pela soma, que já tenho aqui a soma de estoque, né? Mais vendas. Então faço um clique e o resultado não muda. É exatamente o mesmo. Eu também depois de seguida vou arrastar. Então é a forma mais simples e evita o erro de eu fazer uma divisão errada, né? Porque tem que estar atento à regra matemática. Então podemos também usar desta forma e não faz alguma diferença. Então, para terminar, nós temos aqui a extrair, a usar o operador de percentagem, né, que realiza o percentual de um determinado número. Temos, com base no nosso exercício, é para podermos calcular o 20% da soma do estoque e mais vendas. Então, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Primeiro, eu vou demonstrar, né, a forma mais longa, não é? E de seguida vou terminar com a forma mais, vou terminar com a forma
a mais simples. Então, começando, temos duas maneiras. A primeira é começando com igual, eu vou colocar aqui 20%, não é? 20%, vou abrir parênteses, depois vou fazer aqui a soma, não é? Entre o estoque mais o valor de vendas. Fecho parênteses, clico, enter, opa, o Excel aqui dá-me um alerta que existe um problema nesta fórmula. Então, com base na orientação aqui do Excel aqui, não está a tentar escrever uma fórmula. Ok? Quando o primeiro caráter é um sinal de igual ou de subtração, o Excel considera uma fórmula. Quando se escreve igual a mais 1 igual a 2, e para evitar isto escreva uma apóstrofo primeiro que se escrever igual a... ok, tudo bem. Oh, vamos deixar isso, vamos colocar aqui multiplicado por um sinal de multiplicação. Vamos adicionar sinal de multiplicação, né? Que realiza a tal para poder extrair o 20% do número. Então vou fazer enter e já tenho aqui o resultado. Então, posso também arrastar, se forem a ver aqui 3,6, posso já arrastar, não é? Para as linhas subsequentes para poder ter o resultado das células seguintes. Então, esta é a primeira maneira. Eu vou usar a segunda. Deixa-me só apagar aqui para poder usar a segunda. Se calhar não irá me dar aquela alerta aqui. O Excel me deu, né? Dada a complexidade do processo. Então, eu vou usar uma forma mais simples, dada a minha tabela, conforme já apresenta os resultados. Já tenho aqui a soma entre o estoque de vendas entre o estoque e mais vendas, que é exatamente os resultados dessa coluna. Eu simplesmente vou dizer que o Excel me retire 20% deste número. Então, fazendo igual eh, a 20%, né? Vou colocar aqui 20%, não é? E vezes de seguida o resultado. Faço um clique e já tenho aqui também o resultado e de seguida no final arrasto e o número, o valor dá na mesma. Então é basicamente isso que eu queria demonstrar para vocês. Para o próximo, o vídeo eu trarei aqui operadores de comparação, né, que é o sinal como realizar como fazer comparações entre vários números usando maior que, menor que, igual, diferente, entre vários outros operadores de comparação existentes no Excel e trarei de forma prática também como um exemplo para vocês poderem entender como são usados os operadores eh, operadores de cálculo no Excel. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, comente, né? Caso tenha um operador que seja surpresa para si, deixa aí ficar nos comentários que o operador que eu não sabia, né? Eu não tinha domínio de como fazer, eu, o operador, xixi, e deixa aí ficar seus comentários e eu trarei também mais detalhes para poder enriquecer em relação a esta parte. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, partilha este vídeo para os seus amigos, familiares e os demais chegados, né, em relação a si, para também, de certa forma, poder se beneficiar deste conhecimento. E também curta e inscreva-se no nosso canal, siga as nossas páginas também do Facebook e do LinkedIn. E para não poder perder vídeos que nós postamos diariamente aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, eu termino por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá.